Olá, está no ar o Redação News. Mais de 50 mil pessoas foram afetadas nas últimas 2 semanas pelas fortes chuvas em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores problemas foram registrados em municípios da região metropolitana de Porto Alegre. O governador do estado, José Ivo Sartori, decretou situação de emergência de forma coletiva em 26 cidades. Alvorada, que fica a 20 quilômetros de Porto Alegre, foi uma das cidades mais atingidas pela enchente. No município, o principal problema foi o transbordamento do Arroio Feijó, que alagou e isolou o bairro Americana. Cerca de 6 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. Segundo os moradores da cidade, os alagamentos provocados pelas cheias do arroio já se arrastam há mais de 50 anos. A prefeitura informou por meio de nota que possui um pré-projeto para a construção de um dique que amenizaria os problemas. A obra é estimada em cerca de 230 milhões de reais provenientes do governo federal, mas que, no entanto, ainda não saiu do papel. Um dos primeiros municípios a decretar situação de emergência foi Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. Por lá, o rio Gravataí subiu mais de 5 metros, transbordou e invadiu residências dos bairros Meu Rincão e Olaria. Mais de 120 pessoas tiveram que sair de casa. As famílias foram encaminhadas para abrigos montados pela prefeitura, que também organizou uma central de doações para os atingidos pela cheia. O órgão ainda informou que esta foi a maior enchente na cidade desde o ano de 1970 e que só não foi pior por causa de uma obra de um conduto forçado. Já em Gravataí, cidade vizinha a Cachoeirinha, o problema foi o transbordamento do Arroio Barnabé. Mais de 9 mil pessoas que residiam no bairro Vila Rica tiveram que deixar suas casas nos últimos dias por causa do volume da água. Eles foram levados para o ginásio municipal Aldeião. A quantidade de chuva, segundo a prefeitura, foi superior a 390 milímetros, sendo que o esperado para o mês inteiro era de apenas 140. O órgão também informou que precisa de doações de materiais, como colchões, cobertores e roupas para os desabrigados. Esta é a pior enchente na cidade desde o ano de 1983. Em Canoas, o problema foi a grande quantidade de chuva acumulada no Rio dos Sinos, que transbordou, deixando a praia do Paquetá submersa. Diariamente, a Defesa Civil da cidade está indo de barco prestar todo o auxílio necessário para as famílias ribeirinhas que não quiseram deixar suas casas. Equipes de saúde também estão indo até o local. Segundo a prefeitura, cerca de 40 moradores da Rua Alberto Sírio foram para um abrigo por causa da cheia do rio. O órgão informou que vai seguir monitorando a situação, pois as cheias dos arroios de outros municípios podem aumentar o nível do rio. A Prefeitura de Esteio já havia decretado situação de emergência na primeira semana de chuva intensa no estado. Cerca de 300 pessoas ainda estão em abrigos, porque não conseguiram retornar para suas casas. O grande problema na cidade é a cheia do Arroio Sapucaia, que prejudica famílias que chegaram a voltar para casa, mas foram retiradas novamente pela Defesa Civil. O bairro Navegantes foi um dos mais atingidos e os moradores seguem em alerta. E um dos últimos municípios a decretar situação de emergência foi Eldorado do Sul, que também fica na região metropolitana de Porto Alegre. O motivo é a inundação causada pelas águas do Jacuí em vários bairros da cidade. Mais de 3 mil pessoas foram prejudicadas pela enchente. Eldorado do Sul sofre com a chamada enchente tardia. Aqui, as águas do rio Jacuí começam a subir quando param as chuvas na nascente e sopra o vento sul.
A Defesa Civil está em estado de alerta desde a última quarta-feira. A gente passou uma noite antes, 24 horas antes do encher, avisando que era o risco iminente que ia ter o alagamento. Então a gente conseguiu avisar todos. E a gente nós descobrimos que o nível que ia subir ia ser um pouco maior, e aí resolvemos distribuir tijolos para as pessoas levantar os móveis em casa. Então deu para fazer uma situação de antecedência disso aí. Cerca de 3.000 pessoas tiveram que deixar suas casas. A maioria vai para casas de amigos e parentes. No ginásio municipal estão abrigadas 85 pessoas, sendo 34 crianças. A maioria dos abrigados são moradores da Vila da Paz. No local, a água chegou ao nível mais alto, 1,27 m acima do nível do rio Jacuí. Na madrugada, a água começou a baixar. Hoje pela manhã, estava a 48,5 cm. O bairro Cidade Verde é o mais atingido pela enchente aqui em Eldorado do Sul. Ontem a água chegou a 93 centímetros. 40% das moradias estão alagadas. O bairro é o que tem o maior número de moradores prejudicados pela enchente. Essa é a roupa aí que está usando então nesses dias? É, essa roupa aí. Tá feia a situação. Só a bota, só a galocha já não dá mais conta? Não dá. Tá muito fundo lá embaixo. Mas já tá baixando agora. Que altura tá a água na sua casa? Não, lá eu tenho uma parte mais alta, né? Daí eu já fiz já por causa das enchentes mesmo. Daí ele entrou um pouquinho ali. Só entrou uns meio tijolo. Eu já estava preparado, né? Psicologicamente, né? E a gente se preparando. Eu já tenho assim uma reserva de tijolos, mas ainda a Defesa Civil distribuiu mais alguns, né? Então a gente fica assim com solução para não pegar água em nenhum móvel, né? Senão depois a gente não... É também no bairro Cidade Verde que a Defesa Civil e Prefeitura montaram um QG. Hoje pela manhã, prefeitos, secretários e integrantes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estavam reunidos. A cidade precisa de obras para evitar as enchentes. E esse ano nós assinamos o convênio com a Metroplan, né, um recurso de 5 milhões que veio para a Metroplan para que pudesse fazer esses projetos de contenção de enchentes, né? Tem uma empresa de engenharia contratada, está fazendo todo o estudo, né? Em 6 meses eles devem estar apresentando já este projeto para que a gente possa ir, junto com o governo do estado e o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional, ver o recurso para que a gente possa fazer essa obra aqui para resolver de vez o problema das famílias aqui em Eldorado do Sul. O recurso liberado contempla apenas a parte de projetos para Eldorado do Sul, Alvorada e Gravataí. Para a execução das obras, o prefeito estima que sejam necessários cerca de 100 milhões de reais. O orçamento total do município é de 86 milhões de reais. A intenção é buscar os recursos junto ao governo federal. E a cheia do rio Uruguai invadiu casas e deixou moradores desabrigados na fronteira oeste do estado. Em Uruguaiana, 125 famílias ainda estão nesta situação e mesmo após a água ter começado a baixar, ainda não puderam retornar para suas residências. Até a noite do último sábado, o nível do rio havia baixado menos de 1 metro no município. A Defesa Civil acredita que as famílias vão poder voltar para casa somente ao longo desta semana. E a Força Nacional do Sistema Único de Saúde começou no último sábado a auxiliar os moradores atingidos pelas chuvas em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. A ajuda, vinda da União, conta com profissionais da saúde, kits de medicamentos e insumos. O serviço deve se estender para outras cidades nos próximos dias. Os detalhes você acompanha na reportagem do Alex Schneider. Em decorrência dos transtornos ocasionados pelas cheias de rios, o governo federal começou a enviar neste sábado a Força Nacional do SUS para o município de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, que sofre com a falta de abastecimento há mais de 6 dias. A solicitação de auxílio veio da própria Prefeitura junto à Secretaria Estadual da Saúde e foi atendida pelo Ministério da Saúde. Em entrevista, o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, falou sobre a ajuda da União para amenizar os problemas da chuva no estado.
O chefe do Executivo Estadual teve agenda oficial em Flores da Cunha na 42ª Festa da Colônia e, após, jantou com familiares em um restaurante em Caxias do Sul. Esse momento é de muita solidariedade e nós tivemos aí o trabalho muito integrado com o Ministério da Integração Nacional e também com a Defesa Civil Nacional, com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, com os municípios todos. E essa vez foi muito forte, muito pesado, muito difícil, inclusive com alguns municípios ficando quase 6 dias sem água, mesmo embaixo d'água. Então tudo isso mostrou que tem também solidariedade, vi municípios se organizando para ajudar aqueles que tiveram esses eventos de dificuldades. Por outro lado, já chegou a comunicação de que o Ministério da Saúde está enviando também a Força Nacional da Saúde para ajudar e a debelar. O problema é que nós temos que nos preparar também para o futuro, que diz que em outubro vai se repetir por mais uma semana. Uma equipe da Força Nacional se deslocou ao município de Alvorada e já está prestando assistência à população, além de profissionais da área da saúde, kits de medicamentos e insumos com capacidade para atender 1.500 pessoas por mês estão sendo distribuídos. O município que necessitar da ajuda da Força Nacional deve encaminhar pedido ao Ministério da Saúde. O governo do estado comunicou que está, desde sexta-feira, entregando aos moradores atingidos em todo o estado kits de limpeza e higiene, além de cestas básicas e cobertores, entre outros itens. No dia, se iniciou o processo de distribuição de ajuda humanitária vindo de vários municípios. No estado, são mais de 60 cidades atingidas pelas chuvas. E com o agravamento das chuvas, aproximadamente 22 mil famílias das cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Esteio, Gravataí e Rolante, todas em situação de emergência, tiveram autorização decretada para sacar o Bolsa Família sem necessidade de aguardar o calendário normal de pagamento. A medida se estende até agosto, quando as famílias poderão também sacar o benefício a partir do dia 18. O objetivo é diminuir o impacto provocado pelas chuvas na região. Para os moradores que perderam o cartão, o benefício do Bolsa Família pode ser retirado através da declaração especial de pagamento, que vale por 60 dias. E nós vamos contar agora, aqui no Redação News, duas histórias que relacionam os animais com as fortes chuvas. A primeira é de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, onde a prefeitura realizou um dia de adoção de cães que foram encontrados em meio à enchente, tentando sobreviver. Foram recolhidos pelo menos 25 animais que estavam em situação de risco devido ao grande volume de chuva. Destes, 11 cães foram adotados, sendo 4 adultos e 7 filhotes. A iniciativa da Prefeitura de Novo Hamburgo tem o objetivo de ajudar os animais que foram encontrados no meio da enchente. Antes da ação, os cães foram castrados e passaram por consultas médicas. Que belo final feliz para os cães e um baita gesto de solidariedade dos moradores de Novo Hamburgo. E em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, um morador que foi atingido pela enchente e cuidava de animais de rua usou um ônibus para salvar mais de 100 cães. José Damião dos Santos, de 47 anos, perdeu quase tudo na enchente que atingiu Alvorada nos últimos dias. Só não deixou para trás mais de 100 cães de rua que ele cuida e outros tantos abandonados pelos donos que tiveram que deixar suas casas. Os animais foram recolhidos e colocados dentro de um ônibus, a salvo da água que invadiu residências e alagou ruas. A atitude de José foi parar nas redes sociais e motivou uma corrente de solidariedade na cidade. Ele, que tem 15 cachorros em casa, recolhe cães abandonados há vários anos e os abriga em um terreno baldio ao lado de onde mora. Com o tempo, o número de animais foi crescendo. José mora com a família no bairro Americana, um dos mais atingidos pela cheia em Alvorada.
Quando a água subiu, ele decidiu levar os animais para dentro de seu ônibus antigo, que fica parado perto de sua casa. No meio de tantas notícias ruins, uma informação boa. E para ajudar o seu José, você pode acessar a página facebook.com/olhaparamim. Lá você encontra informações de como pode encaminhar a sua doação para ele e os mais de 100 cães que ele resgatou. E agora nós mudamos de assunto aqui no Redação News. Uma agência do Banco Santander que fica às margens da BR-116, em Canoas, na Grande Porto Alegre, foi arrombada na madrugada da última segunda-feira. Segundo informações da Brigada Militar, por volta das 5 horas da manhã, chegou a informação de que havia um carro vermelho em frente ao banco e 4 pessoas no interior da agência do Santander, na BR-116, em Canoas. Uma viatura foi até o local e os policiais militares constataram que a fechadura da porta principal estava danificada e que havia sinais de arrombamento em outras entradas. Os suspeitos não conseguiram acessar o cofre e nada foi levado. Ninguém foi localizado. E 7 pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na RS 411 em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar, o motorista informou que o motivo foi a forte neblina que caía na região. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã. 7 passageiros ficaram feridos e foram conduzidos para um hospital da região. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, não há gravidade nos ferimentos das vítimas. O motorista do veículo particular levava trabalhadores para uma empresa de curtume. Ele relatou à polícia que a neblina atrapalhou a sua visibilidade na área onde há um estreitamento de pista, por causa da queda de uma barreira. E o Redação News fica por aqui. As reportagens desta edição e outras informações atualizadas do Brasil, do mundo e das fortes chuvas no Rio Grande do Sul você encontra em nosso site. O endereço é www.canalbrasilrs.com. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra na próxima edição. Até lá, tchau!